Então, alunos, vocês fizeram a atividade. Então, agora a gente vai pensar um pouquinho, né? Eu escrevi aqui os líderes que eu considero dentro da atualidade e também em um outro contexto, né? Aqui vocês podem visualizar que eu coloquei três nomes, né? De três líderes que eu considero líderes dentro desse contexto, né? Eu coloquei o Papa Francisco, como vocês podem visualizar, atualmente ele é o chefe do Estado do Vaticano. Eu coloquei a Malala, que ela é uma ativista paquistanesa, e também coloquei o Martin Luther King, que ele foi um ativista político. Então, que ações, que eventos eles realizaram que faz com que eu pense, que eu considere, que eu verifique que eles são considerados líderes, né? O Papa Francisco, ele é o maior, ele fez a maior reforma na Igreja Católica. Ele também propõe soluções de relações conflituosas. No caso da Malala, ela luta em prol dos direitos humanos, na questão de que ela se tornou a mensageira da paz, ganhou o Prêmio Nobel também da Paz, e também ela luta pela educação das meninas na região no qual ela morava, né? Que atualmente ela não mora mais na região do Paquistão, ela mora agora na Inglaterra. Né? E o Martin Luther King, ele lutava em prol dos negros e das mulheres na década de 60. Então, algumas características são importantes que fizeram com que eu pensasse que essas pessoas são líderes, né? Uma das principais características do Papa Francisco, como vocês podem visualizar na terceira coluna, é que ele utiliza soluções pacíficas para conflitos históricos. Outra característica é a questão da igualdade aos demais. Ele comunica de maneira facilmente compreensível. Então, essas características eu considero que são características importantes do Papa Francisco, que fazem com que ele se torne um líder atualmente, né? Em relação a Malala, eu trago a questão da clareza, né? A forma como ela se comunica, ela inspira pessoas no mundo todo, ela é prática e objetiva na questão dos seus discursos e ela motiva pessoas. Então, essas características que eu visualizei na Malala são características de líderes. E o terceiro, que é o Martin Luther King, ele tem como características a questão da campanha não à violência, né? Ao amor ao próximo. E ele também ele era um ótimo orador, ele tinha uma oratória muito boa, então isso contagiava as pessoas. E também, em relação à questão de não à violência, ele também era um pacificador. Né? E atualmente, e no seu tempo, também ele era uma grande fonte de inspiração. Então, como a gente pode ver, visualizar, essas principais características, elas sintetizam características de líderes, né? Sejam eles de tempos, como Martin Luther King na década de 60, como tempos atuais, como o Papa Francisco e a Malala. Então, gostaria que vocês percebessem isso, né? Que os líderes eles são importantes porque eles possuem certas características, como a questão de motivação das pessoas, a questão de oratória, a questão de não violência e outros aspectos importantes é a questão de conflitos, né? Eles tendem a buscar soluções pacíficas a conflitos, sejam eles internos dentro de um país ou sejam eles mundiais, no caso do Papa Francisco. Então, a gente agradece à professora Kari essa introdução ao primeiro momento da nossa terceira unidade, bem como a participação nos exemplos da segunda unidade, que foram sobre grupo, né, e a questão das dinâmicas de grupo. E agora a gente dá início, enfim, à terceira unidade, que seria sobre liderança, né? E atenção também a essa terceira unidade, onde vocês vão encontrar uma atividade a ser desenvolvida. Então, nós vamos iniciar a liderança nas organizações, né? Então, o que faz com que uma pessoa seja um bom líder, né? O nosso primeiro questionamento, a partir principalmente do que foi proposto por esse processo de dinâmica que nós passamos agora há pouco,
A mesma pessoa será um bom líder em todas as situações? Né? Então, são os primeiros questionamentos que trazemos. E a boa liderança é uma questão de caráter ou uma questão de realizar coisas importantes? Então, esse primeiro momento de pensar a liderança, esse líder é sempre um líder em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em todos os momentos, né? Então, esses primeiros contatos com o tema, né, nos fazem refletir sobre essa unidade, sobre realmente a importância de ser líder, né? Para a minicurso, onde vocês vão observar o que o Agostinho Minicurso vai colocar na obra, o que é liderança, que é o texto complementar que eu falei no início da nossa disciplina, explicando as unidades e a nossa ementa, é que ele vai dizer que a liderança envolve influenciar as atitudes, crenças, comportamentos e sentimentos dos outros, né? A partir daí, nós temos nessa fala o espectro, né? Já do minicurso, onde nós colocamos, né? Ele vai dizer que a influência interpessoal numa situação por intermédio do processo de comunicação para que seja atingida uma meta ou metas especificadas. Isso seria liderança. Né? Então, a liderança para cada um desses autores tem uma perspectiva distinta, né? Mas sempre pensando a relação com os outros, sempre envolvendo também a questão do comportamento e da relação com o outro. Né? Então, isso também seria pensar a liderança. Né? A liderança, ela sempre envolve influência por parte do líder, né? Que vai ser esse influenciador, para afetar, ou seja, influenciar o comportamento de seu seguidor, que é esse influenciado, ou seus seguidores, né? Depende da situação. Então, o líder é sempre esse que vê adiante, né? Esse que influencia, esse que inspira, né? Isso, segundo o minicurso, é justamente a palavra, ele influencia, ele inspira, né? Ele também é esse inspirador, né? Então, nós temos, a partir daqui, algumas questões importantes, né? Fontes de influência e poder. Quem é esse visionário que vê um pouco além, como até começamos a ver no primeiro vídeo, né? Já para introduzir essa unidade, o líder, ele tem uma visão realmente de algo de alguma atividade, de alguma tarefa, onde ele pode observar, de fato, né, o que está acontecendo dentro desse contexto, e ele tem essa capacidade de influenciar os outros. Ele tem esse poder também de influenciar os outros a partir do que ele vê de uma determinada atividade, porque ele tem uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, porque ele consegue visualizar dentro desse contexto a própria influência que ele tem, né, o próprio poder que ele tem também, e inclusive um dos poderes é o de fala, de argumentação, de realmente se posicionar. Né? E aí a gente tem a atenção às bases do poder de influência de French Harvey, de 1959, porque vocês vão fazer uma atividade referente a isso. Né? Então, essas bases de poder de French Harvey são dois autores que vão começar a trabalhar a partir de 1959 pesquisas sobre o poder e influência que uma pessoa exerce sobre a outra. Então, são 5 bases de poder que eles descreveram, e eles vão dizer que essas 5 bases, como vocês podem visualizar no slide onde nós observamos, que é o quê? As características individuais quanto às condições organizacionais, que dizem respeito ao relacionamento entre líder e seguidor ou entre supervisor e subordinado. Então, essas 5 bases vão se referir a essas questões. E o poder, 5 bases do poder de influência. Que poder é esse? Né? A extensão na qual uma pessoa pode influenciar outra para fazer algo. Então, essa, na verdade, é a definição do espectro sobre as bases que o French Harvey analisaram. Então, as 5 bases de poder de influência interpessoal do French Harvey em 1955 e como elas podem ser utilizadas. Né? A primeira base é o conhecimento, né? Na verdade, ele coloca conhecimento, né? E alguns autores colocam experiência, então não se assustem quando vocês verem que alguns autores colocam experiência. Até uma outra edição do Espectro fala sobre experiência, mas é a mesma coisa, todas com o objetivo de dizer que a utilização é o quê? Dar informações.
Então, qual a utilização dessa base do conhecimento? É dar informações. A referência seria um segundo poder. Que poder seria esse, né? Seria fazer com que os outros subordinados gostem de você. Ou seja, esse líder que tem esse poder, ele também é aquele que é admirado pelos outros, né? Então, o poder legítimo ou de legitimidade seria esse de obter um cargo ou título de nível hierárquico elevado, né? Ou seja, eu tenho a legitimidade, eu realmente, às vezes, nem tenho o título, né, realmente que compete a minha função, mas eu tenho a legitimidade, o poder legítimo, eu tenho a aprovação dos demais, né? Então, eu sou líder também pela aprovação dos outros, né? E a recompensa, o poder de recompensa, é de recompensar a observância, né? Ou seja, ele tem uma contrapartida, né? Ele também dá uma recompensa nesse sentido. E o poder de coerção é aquele poder de punir a não observância. Ou seja, o poder de coerção, ele é o poder de punição. Nós temos aqui alguns exemplos, né, onde a primeira base do conhecimento, vocês vão ver na primeira tabela, esse poder de conhecimento, ele se baseia no conhecimento e expertise do supervisor, ou seja, um subordinado provavelmente seguirá as instruções de uma pessoa que acredita ter conhecimento ou expertise especial na área em questão, ou seja, eu sou líder e eu tenho esse poder de conhecimento, eu tenho o poder realmente de ser especialista em alguma área, em alguma questão, né? Então, eu realmente tenho esse conhecimento. O segundo poder está relacionado aí à extensão na qual o subordinado gosta, né, do supervisor, se identifica com ele, né? Então, ele é uma referência, né? Então, o poder de referência é uma pessoa tende a ser influenciada por outra, a quem ela admira, a quem ela gosta, né? E o terceiro poder é o poder que é inerente ao cargo do supervisor, né, e provém da crença do subordinado de que o supervisor tem autoridade, o direito legítimo de estar no comando, né? Então, a legitimidade, como eu falei para vocês, esse que às vezes nem tem o conhecimento talvez específico, o título, na verdade, seria essa expressão, sobre o determinado cargo, para exercer esse cargo, mas ele tem a crença desse subordinado de que ele vai ser esse legítimo para comandar. E a gente tem o quarto poder, ele vai se relacionar à capacidade do supervisor de recompensar. Então, o poder de recompensa, ele recompensa os subordinados. De que forma, né? Então, o espectro vai colocar com bônus, atribuições desejáveis, promoções, aumentos salariais, né? Então, esse seria esse poder. E o último poder, o poder de coerção, é a capacidade do supervisor de punir os subordinados com ações disciplinares, multas, demissão ou reduções salariais, né? Então, esses são as 5 bases de poder do French-Haive a partir de 1959, onde vai nos nortear acerca do que seria a poder e influência dentro do que eles estudaram sobre a liderança e lideranças organizacionais. Então, a abordagem das características do líder segundo o espectro se baseia na crença de que algumas pessoas são melhores líderes do que as outras e de que é possível determinar características de um bom líder. Ou seja, nós podemos sim colocar pontos principais para que esse líder realmente seja, de fato, essas características, de fato, elas digam acerca de um bom líder, né? Então, que características seriam essas? Então, é como se os autores, e aqui tanto o Spector como, em especial, aqui o minicurso, onde vocês vão observar, lá na página 300 da obra dele sobre a psicologia nas organizações, no capítulo aí sobre a liderança, especificamente ele vai dizer sobre a personalidade de um líder, essas características que esse líder possui, né? Esse líder, ele pode ter tanto uma personalidade autoritária, como vocês podem ver no primeiro quadro e na primeira imagem, ou seja, é onde dentro de uma equipe esse líder, ele tem esse poder, né, de, como se coloca aí, acha que sua cidade, que seu estado, que a sua pátria, a sua empresa é o melhor que existe, né? Ele tem uma maneira limitada de encarar as coisas e do ponto de vista econômico e político ele tende a ser conservador. Então essa é a característica
de uma personalidade de um líder autoritário, né? A personalidade democrática seria aquela que tende a ser liberal. Ela diz respeito a muitas coisas, ele acredita que as pessoas devem ser julgadas pelos seus próprios méritos, não gosta de ser coagido, nem de ver os outros sofrerem coações, né? Punições, como a gente viu, poder de punição, poder de coação, né? Então, a gente tem a de coerção. Então, a gente tem, na verdade, essas duas personalidades características na visão desse autor sobre líder, né? Então, nós temos aqui dentro desse processo um estudo também sobre cultura organizacional. Então, dentro desse processo de liderança, nós vamos encontrar, a partir do contexto organizacional, diferentes tipos de líderes, como a gente viu, com diferentes personalidades. Às vezes, eles encaram personalidades onde eu disse para vocês anteriormente, a personalidade autoritária geralmente tende a ser um chefe e não um líder, né? Então, geralmente o chefe ele seria esse mais autoritário e o líder esse mais democrático, mais liberal, né? E a gente tem aqui dentro da cultura organizacional um importante tema para se estudar sobre a organização e onde ela está inserida. É um dos textos complementares que foi colocado para vocês, que vocês possam estar atentos também a esse texto e fazerem a leitura, onde o que seria cultura organizacional? Qual a importância de nós estarmos estudando essa cultura, né? Ela seria, segundo Freitas, Amaristé Freitas, ela vai dizer que é o modelo dos pressupostos que um dado grupo inventou, descobriu, ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. É o jeito de ser e fazer as coisas dentro da organização. Ou seja, o que é a cultura organizacional? É a identidade de uma organização, é eu me sentir parte daquela organização. Então, os conceitos e os estudos de cultura organizacional, eles têm muita base também na antropologia cultural, não somente na questão da própria psicologia, da administração, mas conhecer, vocês como formados, na verdade, administradores em formação, devem conhecer um pouco da cultura organizacional para entender o contexto onde essas pessoas, onde esses profissionais estão inseridos, como eles se sentem parte de onde estão. Então, essa cultura organizacional, ela tem uma relação direta com a identidade e a própria cultura em si. A partir do contexto onde eu estou inserido, social, político, econômico, cultural, eu consigo observar o que realmente esse sujeito, esse indivíduo, que essa pessoa dentro das organizações, ela almeja, ela espera, que problemas existem, interno, externamente, quais as adaptações, aprendizagens, que problemas, que dificuldades e desafios existem, né, dentro desse contexto organizacional. Nesse sentido, como os empregados aprendem a cultura organizacional? Então, segundo Freitas, existe uma sequência, né, onde vocês podem observar, primeiramente, a partir das crenças e pressupostos. Então, tem realmente uma relação com o que se acredita, né, com o que realmente se tem a partir de crenças, né, o que dentro dessa empresa e o que esses empregados, o que essas pessoas, esses funcionários estão ali dentro da empresa e aprendem sobre ela, né? Então, que crenças e pressupostos já existem dentro da empresa e eu tenho que aprender e entender para realmente fazer meu trabalho de forma eficaz, né? E o que é me repassado? Ou às vezes me é repassado de forma indireta, então eu vou tentando entender o que essa empresa tem e a partir daí eu como crença, né, como formação, e a partir daí eu vou entendendo para efetivar de fato a minha atividade. Ritos, rituais e cerimônias. Então, nós sabemos que cada empresa tem os seus ritos já formados, já estabelecidos, seus rituais, as cerimônias que são cumpridas ao longo de um ano. Então, esse funcionário ele precisa saber o que se passa, né, o que acontece dentro dessa questão da empresa, né? Ele precisa também entender as histórias e os mitos, né? Ele precisa saber o que se passa,
o que é história, essa história, né, como é, o que é essa história contada, narrada a partir dali, né, inventada, ou seja, que foi colocada, foi posto, o que é mito, né, o que é só algo que foi exposto, né, o que é tabu dentro dessa empresa, né, ou seja, o que são questões que, na verdade, não são colocadas para todos, mas eu sei que existem algumas questões dentro dessa empresa, né? E aí eu devo, de alguma forma, saber esses tabus também. O que, na verdade, são esses ditos heróis, né? O que se criou por detrás dessa empresa? Qual é a identidade dela para a cidade, para o bairro, para o contexto onde ela está inserida, né? Então, eu vou conseguindo perceber isso a partir de conversas formais, informais, né? Então, que chama a atenção com relação a isso, né? Então, eu vou tentando entender. E outras coisas seriam as normas e regras, né? Normas também, as regras. Quais são as normas da empresa? É importante que a gente já viu antes a dinâmica do grupo, né? Ou seja, o que é norma, como se veste, como é o jeito de falar, quais são os horários de chegada, de entrada, saída, o que é colocado ali como decisão, o que é colocado para todos ou não. E os processos de comunicação, muito importante, né? Então, um último momento, como é a comunicação, como realmente chega essas informações para todos, né? E de que forma, né? Processo amistoso, como é que é colocado todas essas questões aí. Nós temos desenvolvimento, a manutenção e identificação da cultura, né? Ou seja, a gente tem a proposta de um modelo dinâmico para análise dessa formação dessa cultura organizacional, que são alguns pontos. Inicialmente, o que vocês vão ver aí? O senso de missão. Qual é a missão dessa empresa? Qual a razão de ser dessa existência? Eu preciso saber. Eu preciso saber a história dessa organização. Eu preciso saber onde eu estou situado, né? Alguns objetivos concretos derivados dessa missão. Quais são os objetivos? O que eu tenho realmente para colocar, né? Também entender e contribuir com esses objetivos. O sentido de realização através de estruturas e processos, né? Qual é a realização dessa empresa em atividades, o que eu também posso contribuir, o que não, que já está posto, pronto, né? O sentido de acompanhamento, é isso que eu estou falando para vocês, esse processo de eu vou acompanhando o contexto histórico dessa equipe, eu vou acompanhando o contexto dessa empresa onde eu estou, e o sentido de reparo, né? E o que eu posso também interferir, né? O que eu também posso colocar. Nós vamos ter aqui, para que essas definições funcionem, todo grupo deve ter o quê? Né? Alguma forma de alocar autoridade e status, né? Seria o primeiro momento. Que vocês possam pensar. Lá em cima, aí um pouco de amarelinho, vocês vão ver linguagem comum e com categorias conceituais compartilhadas. Eu preciso que a minha linguagem seja acessível. E que categorias podem ser compartilhadas dentro desse trabalho. Né? O que eu posso compartilhar, o que me é compartilhado, o que me é dado, o que me é posto. Algum modo de verde, né? Que vocês podem sinalizar aí de verde, vocês vão ver algum modo de definir suas fronteiras e selecionar seus membros. Né? Como essa empresa seleciona seus membros? Qual é a cultura dela dentro da cidade, do estado onde eu estou inserido? E como que eu já sei que ela contrata, define seus membros, seleciona suas fronteiras, define quem realmente vai estar no seu corpo de trabalho. A de azul, um pouco azul abaixo, né? Normas para lidar com as relações interpessoais e íntimas. Quais são as normas que essa empresa ela possui para lidar com essas relações interpessoais, essas relações íntimas, como ela trata esses funcionários, né? E um pouco de roxo ao lado da a última, né? Critérios e recompensas, punições, alguma forma de lidar com o não administrável. Como essa organização, ela oferece esses critérios de recompensa, como ela pune e como, de alguma forma, ela lida com o que não é administrável, ou seja, questões que escapam a esse contexto dela, né? Nesse contexto organizacional, ou seja, são algumas questões que estão ali dentro da organização
e que às vezes eu não sei como lidar, mas eu encontro alguma saída, alguma solução e eu devo repassar isso para os meus funcionários. Eu preciso entender como é esse manejo dessa organização, né? Preciso entender essas questões. E preciso, como eu retomo aqui o de cinza do meio, alguma forma de alocar autoridade e status. Eu preciso entender como é a questão da autoridade dentro da empresa, o status, como eu me posiciono, qual é realmente a forma de administração dessa empresa. Aqui nós temos algumas referências do Freitas, né, da Maristé Freitas, e a cultura organizacional, algumas imagens, o minicurso onde vocês vão abordar em especial a liderança, está na plataforma, junto com o Espectro, que vocês vão também, além de estudarem a primeira unidade da psicologia organizacional, além de estudarem a segunda unidade com os grupos, vocês vão estudar ela também com a liderança. E essas são nossas referências. Agora, a gente vai visualizar alguns vídeos sobre liderança e, em seguida, nós retomamos com os comentários sobre esses vídeos, né? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Ei, sabe que dia é hoje? Sei. E qual é? É sábado. E você sabe o que você faz hoje? Sei. O quê? Basquete. Você quer jogar basquete, é? Quero. Tá legal. Então depois vamos vender uns scanners de densidade óssea. O que é que você acha? Quer fazer isso? Não. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda.
Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Sobre a liderança, né? Que características tem esse líder, né? Como de fato é esse líder, né? E aí algumas questões importantes para a gente frisar antes de passar para outra unidade é que as características pessoais desse líder, né? Elas estão diretamente relacionadas a como ele conversa, como ele se comporta, né? Então, como ele chama a todos, né? O nível de comunicação dele, a consideração com as pessoas, né? Então, a conversa realmente de forma amistosa, ele pede a participação de todos, ele convoca realmente a todos participarem das decisões, né? Ele não é autoritário, ele realmente aponta sugestões e não impõe as tarefas e não coloca as tarefas como que todos realmente devem fazer essas tarefas e executá-las, mas ele simplesmente sugere e aponta, né? E ele tem essa visão também desse grupo de forma onde todos possam participar de forma democrática, né? Então, ele promove atos realmente para que esse grupo se integre, né? E realmente tenha integração. Então, por isso a importância de estudar a liderança a partir do que nós já vimos depois de coesão do grupo, né? Então, quanto mais coeso esse grupo, mais eu sei que esse grupo está integrado, participativo, e eu sei que, de fato, ele vai ser um grupo onde a liderança vai ter realmente suas atividades satisfatórias, né? Desempenhadas, para que realmente se chegue a uma meta, né? Então, nós vamos agora para a unidade 4, que seria a unidade da motivação. Então, nós vamos estudar, a partir de agora, as teorias da motivação e relacioná-las um pouco para a realidade de vocês como administradores em formação. Então, nós vamos começar com as teorias, né? Então, vendo um pouco o que seria a motivação, antes de tudo, a conceituação. Então, o conceito em psicologia da motivação é o conceito onde nós temos, primeiramente, uma questão para vocês, né? O que leva o Bill Gates a trabalhar tanto, né? Então, motivado pelos desafios e pelo desejo de aprender coisas novas, é a resposta inicial que ele deu a esse processo de trabalho que ele passa ao longo da sua vida. E isso o Spector traz como um exemplo, né? Então, ele traz essa personalidade como um exemplo de motivação. E aí parte pelo conceito, enfim, né? O termo motivo vem do elemento móvel, mover, né? Daí vem a ação de mover, isso é motivação. Então, a motivação leva você a agir em direção ao objetivo. Por exemplo, né? Por que você resolveu estudar administração, apesar de trabalhar o dia todo, como pode ser a realidade de muitos de vocês em várias das cidades do Piauí? Então, persistência da ação, né? Seria a proposta aí que o Minicucci vai nos colocar. Então, nós estamos também com a motivação, a referência do Minicucci e a referência do Spector também.
Então, a motivação ela é descrita como também um estado, né, interior que induz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento, ou seja, o que me leva a assumir determinado comportamento vem também do quanto estou motivado, né, do quanto realmente a minha escolha por esse objetivo, por essa meta eu quero e espero alcançar. A motivação, esse estado interno, como eu coloquei, vai induzir essa pessoa a se envolver em determinados comportamentos. E que comportamentos são esses, né? Direcionamento, eu preciso de um direcionamento, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter uma ênfase na intensidade, que é o que está aí de verde, e na persistência, que está de azul. Eu preciso ir atrás em busca das minhas metas, e isso vai ser um comportamento ao longo do tempo, como está em cinza, porque todos esses direcionamento, intensidade e persistência, eles vão culminar nesse comportamento ao longo do tempo, né? Então, a direção, o que seria ela? A escolha, né, como eu coloquei, desses comportamentos dentro de uma série de comportamentos possíveis. Então, o que você escolheu? Escolheu ser aluno de administração e escolheu se formar nesse curso? A intensidade refere-se ao esforço que uma pessoa empenha na realização de uma determinada tarefa. Qual é o esforço? Qual a intensidade do esforço que você estuda para realmente ter esse diploma e seguir essa carreira? Persistência diz respeito a esse engajamento em um determinado tipo de comportamento ao longo desse tempo. Qual é o engajamento que você tem para realmente reforçar esse comportamento ao longo do tempo até concluir a sua graduação e não para somente nela, onde você vai procurar e buscar por pós-graduação e, consequentemente, você vai continuar se especializando na área e a partir daí você vai trabalhar e, consequentemente, a persistência, ela não para, a motivação também não para, porque são processos em transformação, são processos contínuos, onde, consequentemente, você vai ter realmente que seguir durante toda a sua vida para de fato desempenhar uma carreira, uma profissão, que é o que você escolheu, motivado por infinitas questões pessoais, laborais, pelo mercado de trabalho, em uma infinidade de coisas. Então, para que você tenha direção, intensidade e persistência, você precisa da motivação. Ela é o que move, ela é o que motiva, né? Ela é o que realmente é aquele processo que dá realmente fôlego, que dá realmente o gás para que você possa seguir. Teorias da motivação no trabalho. Então, que teorias são essas? Em geral, elas se voltam às razões, além da aptidão, né, que levam algumas pessoas a apresentar um desempenho melhor no trabalho do que outras. Então, a importância de vocês estudarem as teorias da motivação no trabalho como administradores em formação, como pessoas que estudam o processo da administração, é justamente porque vocês vão observar todas essas questões voltadas a essas pessoas, a esse cotidiano no trabalho, a como apresentar esse melhor desempenho no trabalho e como vocês podem ser gestores, administradores, realmente líderes, realmente pessoas que estão ali, que gerenciam esse processo dessas pessoas, mas de forma eficaz, de forma democrática, de forma ética, né, que tenham todo esse compromisso com o sujeito, com a qualidade de vida do sujeito, com a qualidade do sujeito nesse ambiente de trabalho onde ele está e que seja um ambiente satisfatório para ele exercer as suas atividades. Então, a primeira teoria seria a teoria da hierarquia das necessidades. Ela foi proposta pelo Abraham Maslow, né, psicólogo, e ele vai dizer que essa teoria parte do comportamento do ser humano estar motivado por diversos estímulos internos ou por necessidades, né? Então, ele vai construir a partir daqui uma pirâmide, né? Então, vocês vão visualizar aí a pirâmide das necessidades de Abraham Maslow, né? Então, o que ele propõe nessa pirâmide, né? Então, ele afirma que a satisfação humana ela é importante, né, para a saúde física e mental do indivíduo. Elas estão dispostas nessa hierarquia que vai incluir todos os tipos de necessidades que nós temos na vida. Físicas, psíquicas, psicológicas, sociais. Então, como vocês estão vendo na figura, né, que ilustra a hierarquia das necessidades do nível mais baixo, que vai estar referente
E aí vocês podem visualizar na figura que vai estar referente às necessidades físicas, né? As necessidades fisiológicas, e quais são elas? De água, né? De tomar água, do ar, da comida, do descanso, né? Então, essas necessidades, que são as necessidades físicas, né? Elas estão aí no mais alto, né? No que diz respeito às necessidades psicológicas, né? Então, nós vamos ter aí o processo, né, no nível mais baixo, vai incluir a questão da nossa própria sobrevivência, né, como eu já coloquei todas essas questões. E o segundo nível, onde vocês podem ver aí de baixo para cima, o nível que consiste das necessidades de segurança, de proteção de possíveis perigos, de segurança no trabalho, de estabilidade. No terceiro nível, nós vamos estar aí com as necessidades sociais, amor, interação com os colegas, bom ambiente de trabalho. Então, que necessidade nós temos socialmente, culturalmente? Depois disso, nós temos aí no quarto nível a necessidade de autoestima, respeito a nós mesmos e aos outros, né? O que eu faço por mim, o que eu faço pelos outros, né? E aí a gente tem no topo, né, finalmente aí nós temos a autorrealização, as necessidades de realização pessoal, de crescimento profissional. Outro exemplo eu cito vocês, né? Participação de vocês aqui nas próprias decisões da vida de vocês, da autonomia de vocês, do crescimento que vocês estão querendo atingir, né, na carreira de vocês, esse crescimento profissional aqui, realizando o curso de administração. Então, nós temos como topo dessa pirâmide, né, ele vai definir com precisão esse nível aí que vai se referir a essa satisfação desses objetivos pessoais que nós temos, né, ao pleno alcance aí desse potencial individual. É o desejo de ser tudo o que se é capaz de ser, é o que ele fala, né? Então, estaria no topo da pirâmide, por isso a pirâmide das necessidades. Então, para que um desejo seja motivador, ele não pode ser satisfeito, já que as pessoas são motivadas pelo nível mais baixo, né, de necessidades não satisfeitas. Ou seja, se dois níveis de necessidades não satisfeitos, né, o nível, como ele fala aí, o mais baixo irá prevalecer. Então, nós temos aí, dentro dessa pirâmide, a motivação maior como a motivação dessa realidade pessoal, né? O que você tem, o que implica você, que impacto positivo dentro dessas necessidades, né? Como futuros gerentes, como futuros administradores, qual a importância de satisfazer essas necessidades dos funcionários também no trabalho, né? Esse trabalhador realmente está satisfeito? Ele está realmente ali cumprindo só o seu papel? Ou, de fato, ele é uma pessoa, como nós já vimos, que preza pela coesão do grupo e não pelo conflito, e a partir daí ele tem uma motivação, a partir daí ele até tem habilidades de liderança? Que profissional é esse que vocês podem observar que ele está ali dentro da administração da empresa, ou que ele está na empresa? Aquilo diz da cultura também organizacional, diz da identidade dele com aquele lugar, com aquela empresa. Ele realmente estudou aquela empresa, ele realmente está ali, não só pela questão financeira, mas também pela questão de uma satisfação pessoal, profissional, do impacto que ele pode ter também na sociedade com a realização do seu trabalho, né? Então, essa é a proposta da pirâmide de Maslow com a teoria das necessidades, aí, da hierarquia das necessidades de Maslow. Uma segunda teoria é a teoria dos dois fatores. Gente, essa teoria ela vai falar de duas questões principais, por isso dois fatores, a motivação e a higiene. Ela foi proposta pelo Herzberg e ela resulta, né, a partir daí a motivação vai resultar da natureza do trabalho em si e não de recompensas externas ou de condições do trabalho. O que seria isso, né? As necessidades humanas no trabalho, elas estão derivadas a partir de fatores de higiene e fatores de motivação. Os fatores de higiene para o autor seriam aquelas derivadas da natureza animal dos seres humanos. Seria o salário, segurança, condições de trabalho, supervisão, colegas e políticas organizacionais. Do outro lado, o que vocês vão ver? Os fatores de motivação, minha gente. Que fatores são esses? Estão relacionados ao nível mais elevado, né? Realização, reconhecimento, responsabilidade e a natureza do trabalho em si.
novamente cito o exemplo de vocês. Quais as motivações para vocês estarem aqui? Que motivações levam vocês a estudarem esse curso? Que motivações levam lá o administrador da empresa onde eu vou trabalhar, está ali também? Então, o que é que ele vai querer dizer? Que os fatores de motivação, às vezes, são muito mais importantes do que até os próprios fatores de higiene, salário, segurança. Eles não querem dizer que não vai ser importante o salário, a segurança, as próprias condições de trabalho. Mas eles vão querer dizer que a motivação é um dos estudos mais colocados dentro dessas pesquisas, porque o que me motiva também diz do que eu sou, do meu trabalho, da minha atividade laboral. Uma outra questão também é que a motivação e alguns estudos sobre o significado do trabalho, o significado do trabalho é um dos construtos dentro da psicologia e da psicologia organizacional do trabalho. O que seria um construto, né? Seria uma espécie de estudo, de pesquisa, onde eu realizo dentro da própria psicologia, a partir dali, ou de algumas outras ciências humanas, onde eu realizo a partir dali um estudo sobre ele e a partir desse estudo eu consigo verificar o que foi realmente pesquisado e colocar para a sociedade os resultados dessa pesquisa como, enfim, ciência, né, como produção, e aí esses construtos são estudados como que preconceito, significado do trabalho, são questões sociais onde vão ser analisadas a partir de um viés científico, né? Então, de uma pesquisa. Então, são estudados, por exemplo, construtos como significado do trabalho. É algo social, é algo de uma característica cultural também. E o que eu quero dizer com isso? Que os estudos sobre significado do trabalho dizem, apontam, né, na maioria das vezes, que o fator relacionado à minha identidade com o meu trabalho, a minha satisfação e realmente a minha motivação com esse trabalho, o resultado que ele tem para a sociedade, vai ser, de fato, às vezes, muito mais importante do que o meu salário. Ou seja, pessoas que, por exemplo, ganharam grandes prêmios em valores financeiros, elas justamente continuam exercendo algum tipo de atividade laboral porque elas se sentem realmente satisfação, motivação, prazer em realizar alguma atividade laboral. E que não somente pelo salário, que não somente pela questão, no caso, a questão financeira. Né? Claro que ela é importante, porém, nós temos também esses estudos que simbolizam que a motivação, o significado do trabalho, ele diz muito mais acerca de você, acerca do que da sua questão realmente no seu trabalho, né? Do que realmente somente o salário, do que somente a questão financeira. Então, como síntese, nós temos a melhor maneira de motivar os funcionários, ajudá-los a satisfazer com que o trabalho que lhe proporcionado, né, os níveis a partir daí apropriados de fatores emocionais. Ou seja, os fatores higiênicos, por mais favoráveis que eles sejam, eles não podem levar a motivação ou satisfação no trabalho. Era o que eu estava dizendo, atenção para isso. Eles são importantes, segurança, condição de trabalho, tudo isso é importante? Claro que é importante. A própria questão também de pensar a questão salarial, né? A própria questão da qualidade de vida no trabalho, que condição é essa que eu tenho no meu trabalho é importante, porém não é tudo. Né? É necessário também que a motivação, que eu esteja satisfeita com a minha atividade laboral também. Isso é uma questão que eles colocam, né, dentro desse processo. Vai incluir, a partir daí, a realização que eu tenho com o trabalho, o reconhecimento, né, a responsabilidade, a natureza desse trabalho em si, o que eu realmente tenho. Né? Então, motivar esses trabalhadores a oferecer todas essas condições, não somente os fatores higiênicos, mas principalmente os valores e os fatores motivacionais. Né? Então, a maior parte das pesquisas, elas colocam isso como eu falei para vocês, né? Que os fatores motivacionais, eles movimentam muito mais as pessoas, né? Eles simbolizam muito mais, sustentam muito mais as pessoas no trabalho. Então, nós temos uma outra teoria, é a teoria do reforço. Aqui nós vamos prestar atenção um pouco mais, porque ela vai falar um pouco sobre a teoria da psicologia, que na verdade é a teoria comportamental. Então, nós vamos observar um pouco a teoria comportamental para entender um pouco também a teoria do reforço. Então, essa teoria do reforço, ela afirma que o reforço condiciona o comportamento.
Por que que o Spector diz que ela não é uma teoria motivacional? Na verdade, ela se relaciona muito mais a uma teoria dentro do comportamento, como é colocado antes, né? Porém, ela tem fatores motivacionais e por isso ela está incluída dentro do que o Spector coloca a nível de teoria de motivação, apesar dela não ser propriamente só uma teoria motivacional. Então, o que o Thorndike vai dizer a partir da questão da lei do efeito? Nós temos uma lei do efeito que nos rege, que ela vai dizer o quê? A probabilidade de um determinado comportamento aumentar, se ele for seguido de uma recompensa ou reforço, ela é grande, ela é maior. E, inversamente, o contrário, a probabilidade de um comportamento ela é reduzida, ela é menor, se for seguido de uma punição. O que ele quer dizer com isso? Que se dentro de uma empresa eu tenho um comportamento positivo, né? Por exemplo, aquele funcionário do mês, ele geralmente é o funcionário do mês porque ele respondeu às expectativas propostas, porque ele realmente respondeu às metas que foram dadas a ele. Então, se aquele comportamento, ele é um comportamento que é algo satisfatório, que é um bom comportamento, e realmente ele deve ser seguido pelos demais, né, eu vou realmente recompensar. Vou dar um reforço, vou dar um bônus, vou dar um aumento salarial, ou ele vai ter algumas vantagens dentro da empresa, dentro daquele momento, dentro daquele mês, ele vai receber um bônus, vai receber algo por conta desse comportamento positivo. Então, essa é a lei do reforço. É dado algo a partir de alguma coisa que foi positiva. Então, esse reforço ele vai ser positivo. Eu vou reforçar positivamente esse funcionário. E ele vai se motivar a partir daí, ele vai se satisfazer a partir desse momento onde ele recebe uma recompensa, ele vai querer repetir esse comportamento. Na medida que ele repete esse comportamento, ele vai ser importante para a empresa, né? A probabilidade desse comportamento aumentar depois da recompensa é grande, né? Então, ele foi recompensado e, de forma positiva, ele vai ter o que, de fato, ele esperava. Do contrário, se esse comportamento, ele, de alguma forma, infringe as regras, as normas, como até a gente viu na dinâmica de grupo, a probabilidade desse comportamento, ela é reduzida se ele for seguido de uma punição, ou seja, se de fato eu descumprir alguma norma, alguma regra, eu vou ser punido por isso e a partir daí esse comportamento ele tende a ser reduzido, ou seja, a partir da punição ele vai tender a reduzir esse comportamento. Então, é uma questão da lei do reforço, do efeito do reforço, né, que trata do reforço positivo para alguma recompensa satisfatória, né, que eu vou dar alguma recompensa, e no caso de algum comportamento, né, negativo, de algum comportamento que eu não quero que se repita, ele de fato vai ser punido por isso, né, para que não possa ser repetido. Então, essa é a teoria do reforço, né? Dou algo satisfatório e reforço ainda mais esse comportamento, se ele for eficiente, se ele for satisfatório, eu quero que ele se repita, é algo importante. E se eu não quero que esse comportamento se repita, né, que foi um comportamento ruim para a empresa, alguma questão de infringir normas, regras, né, eu não quero que ele seja seguido, eu vou punir essa pessoa, né, esse sujeito. E aí, a partir daí, dessa punição, esse comportamento, a ideia é que ele não se repita mais. Aqui nós temos o exemplo, né? Um outro exemplo, se queremos que esses funcionários cheguem sempre cedo, né, devemos instituir um prêmio de assiduidade. Né, eu coloquei inicialmente o bônus, né, para o funcionário do mês, que cumpriu metas. E aqui, se uma das metas for chegar cedo, por exemplo, se deve instituir um prêmio por assiduidade. Se quisermos que os vendedores atinjam as metas, né, uma outra questão, por exemplo, ele pode ser o funcionário do mês, pagar um bônus para quem atingir. Né, então, a gente tem esse prêmio por essa pontualidade, esse prêmio por atingir metas, esse bônus, né? Então, isso é o reforço positivo. Eu vou reforçar positivamente essa pessoa para que ela, de forma contínua, possa ser produtiva. E a ideia é essa, né? Principalmente dentro do sistema capitalista. A teoria da expectativa é a teoria que tenta explicar como essas recompensas levam ao comportamento
concentrando-se aí nos estados cognitivos internos que levam à motivação. A ideia básica é que essas pessoas vão se motivar quando acreditarem que seu comportamento vai levar a recompensas ou resultados desejados, ou seja, realmente, de fato, eu quero esses resultados, essas recompensas, né? Então, a partir daí, essa teoria vai ser a teoria dentro da motivação que vai gerar esse processo dessa expectativa, né? Então, quanto mais eu imagino que vai levar a ter um resultado positivo, né? Mais realmente eu vou me motivar e acredito nisso. Aqui a gente tem a teoria de Vroom de 1964, que vai tentar explicar, sistematizar um pouco essa teoria da expectativa, que vai dizer que a força é igual à expectativa, né? Em que sentido? Nessa equação, a força, né, ela vai representar o nível de motivação de uma pessoa para se envolver em um determinado comportamento ou sequência de comportamentos, né, relevante a esse desempenho no trabalho. A expectativa, ela vai ser a probabilidade, né, desse sujeito, né, dessa pessoa, que vai ter aí relativa à sua capacidade de realizar esse determinado comportamento, né, e por isso essa expectativa, ela é parecida com a autoestima, ela é parecida com a autoconfiança. Então, segundo a qual aí o indivíduo ele vai acreditar ou não ser capaz de realizar uma tarefa em um determinado nível. A gente vai trabalhar aí com a probabilidade subjetiva, ou seja, vai mostrar a partir daí que a confiança das pessoas nas suas crenças, ela pode variar. Se por acaso for 0, o indivíduo tem certeza de ser incapaz de realizar uma determinada tarefa. Mas se por acaso essa probabilidade subjetiva for 1, né, ele vai ter o quê? Vai significar que essa pessoa vai acreditar que ela é 100% capaz de realizar essa tarefa. Se for 0,5, ela vai acreditar que ela tem 50% de chance de acreditar, de realmente fazer essa tarefa, realizar essa tarefa com sucesso, com êxito. A valência vai ser o valor de um resultado ou recompensa para esse indivíduo, vai representar o quanto essa pessoa quer, o quanto ela deseja e almeja algo, né, no trabalho, né, o dinheiro, por exemplo, é uma recompensa como um salário, é uma recompensa que a gente pode dar como exemplo, né, que pode ter diferentes níveis de valência para diferentes tipos de pessoas, né, então determinada pessoa pode estar satisfeita com um salário X e a outra não, e por aí vai, por isso é uma probabilidade subjetiva. A gente está trabalhando uma equação, está trabalhando um pouco de probabilidade, mas ela é subjetiva. Nós estamos no campo das relações, estamos no campo da psicologia. Então, é subjetivo, não é uma matemática, não tem um resultado pronto, enfim. Apesar até da matemática também não ter resultados prontos e ter toda uma questão filosófica por detrás disso, né? Que não é totalmente exato nesse sentido. Mas, diante das disciplinas exatas, a matemática estaria entre elas. Porém, a psicologia vai trabalhar com probabilidades mais subjetivas. Não tem realmente uma questão que esteja pronta, acabada e absoluta. Estamos em transformação. Então, por isso a valência, né? É o valor desse resultado de recompensa para uma pessoa que vai variar de pessoa para pessoa. E a instrumentalidade é a probabilidade subjetiva, né? A partir daí de que um determinado comportamento vai resultar em uma determinada recompensa, né? Ou seja, eu espero algo também. E a partir daí nós temos a teoria da expectativa, podendo prever a escolha do comportamento de uma pessoa entre duas ou mais opções, por isso também ela trabalha com essa probabilidade subjetiva, né? Nós temos a teoria da autoeficácia, né, como afirmando que a crença, né, de que somos capazes de exercer um controle sobre os fatos da nossa vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem. Aqui é trabalhado o conceito de Goleman de inteligência emocional. Ele é o que trabalha com esse conceito de forma mais frequente. Então, ele tem o próprio livro Inteligência Emocional, ele vai dizer que esse sujeito, né, exerce esse controle sobre esses fatos da sua vida e ele pode enfrentar esses desafios, muitas das vezes com esse processo da autoeficácia e da resiliência também, onde você, a partir desse conceito, é capaz de, mesmo diante de adversidades, conseguir sair dessas adversidades de forma satisfatória, né? E de fato, mesmo diante dessas crises, você consegue de algum modo, e aí segundo até a própria teoria, motivado por alguma das questões que a gente já viu, né, necessidades
principalmente psicológicos, sociais, você consegue sair e enfrentar os desafios que surgirem. Essa teoria da autoeficácia, ela tem uma relação direta com motivação e o desempenho, né? Ou seja, a motivação e o desempenho são parte determinadas, né, pela extensão na qual as pessoas acreditam que podem ser eficazes. Aqui também, um outro autor é o Bandura. Então, ele vai trabalhar muito a teoria da autoeficácia. Então, atentem a isso, porque ele é um dos primeiros que vai trabalhar, a partir de 1982, essa teoria. Dizendo que pessoas com baixo nível de autoeficácia, elas acreditam que não são capazes, né, de realizar determinadas tarefas, não se motivam a se empenhar. Então, elas têm uma autoeficácia, um nível baixo. Então, elas acreditam que não podem realizar determinada tarefa. Já as pessoas com alto nível de autoeficácia, elas acreditam que sim, que são capazes de realizar determinadas tarefas, são motivadas para enfrentar, né? O conceito de autoeficácia, ele é muito parecido com a expectativa. A principal diferença é que a expectativa, né, que foi a teoria anterior, por isso que elas estão juntas e por isso que atentem a isso, né, é que a expectativa se relaciona a uma atividade específica em um dado momento, né, ou seja, eu tenho expectativa por algo, mas tem um determinado momento, enquanto a autoeficácia se preocupa com a sensação, né, de que uma pessoa é capaz ou não de fazer algo, né, como, por exemplo, jogar tênis, né? Por exemplo, uma pessoa que pode ter um alto nível de expectativa e acreditar, se ela se esforçar, ela pode vencer esse jogo, né? De tênis, de futebol. Esse elevado nível de autoeficácia, ele se refere a essa crença de um indivíduo ser ou não bom em determinada atividade, ser ou não bom jogador. Então, está muito relacionado às crenças. Isso significa porque na psicologia nós acreditamos que o indivíduo traz crenças em si, né? Eu posso ser bom, eu posso ser ruim naquilo, eu acredito que eu não vou ser bom, eu acredito que, enfim. Esses dois conceitos, né, estão bastante ligados e a pessoa com a grande eficácia, que é o caso aqui da teoria, deve ter uma grande expectativa, né? E essas duas são duas questões diferentes, né? Tá? Apesar de que a pessoa acredita que é um bom jogador de tênis, ela pode não ter certeza que de fato vai ter uma vitória, né? Se estiver jogando contra um dos melhores jogadores do mundo, por exemplo, né? Então, a teoria da autoeficácia e da expectativa, como foi colocada aí, são compatíveis, né? Porque elas preveem aí que as pessoas podem realizar bem suas tarefas, quando acreditam que podem fazer isso. Então, apesar das dificuldades. Mas a teoria da expectativa, ela tem também uma diferença. Ela considera a influência da motivação sobre as recompensas. É necessário ter uma recompensa, por isso que eu falei para vocês. Uma questão que não é estudada pela teoria da autoeficácia, né? Não necessariamente ela trata de recompensas, já a expectativa sim. Então, vocês vão ver isso de forma bem colocada e detalhada a partir do que o Spector coloca, e como eu estou trazendo para vocês, a teoria da autoeficácia, ela tem essa questão a partir do Bandura, de pensar esses níveis de autoeficácia, de realização. Sou capaz, não sou capaz, né, de realizar bem as suas tarefas. Né? Acredita que se pode fazer isso ou não acredita? Né? Então, ela tem essas questões aí, intrínsecas, né, relacionadas a isso. A teoria da justiça é a teoria que afirma que as pessoas valorizam o tratamento justo e igualitário pela organização. Como vocês podem ver aí, o bloco de amarelo. O de azul vai dizer que uma situação de desigualdade motiva o funcionário a tomar medidas para fazer com que a situação seja de igualdade. E, por fim, o bloco de verde vai colocar que pode ser alcançado por meio de uma alteração do nível de contribuição para a organização, da alteração dos resultados obtidos com o trabalho ou pela demissão. Aqui, nessa teoria da justiça, a gente tem a relação com uma proximidade com a equidade, né? Vai afirmar que essas pessoas são motivadas, né, justamente para alcançar essa condição de igualdade, de equidade. Então, por isso é muito presente também, atentem a isso, muito presente nas organizações, né? Porque justamente nessas relações com outras pessoas e com organizações é que nós vamos encontrar
esse tratamento justo, às vezes injusto, mas a teoria da justiça preza por isso, né? Por um tratamento igualitário, equitativo, ou seja, equidade, me dê condições iguais para todos para desempenhar determinada atividade. Essa é a equidade, apesar das diferenças, né? Às vezes diferenças sociais, enfim, é necessário que se dê condições para que se possa efetivar realmente uma atividade, né? Me dê condições para que realmente possa ser colocado, né? Realizada uma atividade. Então, essa é a teoria da justiça. A teoria da fixação de metas, ela tem uma relação direta com o comportamento das pessoas, né? Direcionado por metas conscientes e ressalta vários fatores importantes na determinação do quanto a fixação de metas pode melhorar o desempenho no trabalho. Nós temos aqui algumas colocações sobre elas, né? A primeira seria o compromisso com a meta por parte dos funcionários. Se eu tenho, atentem também a isso, né? Fiquem atentos a essa teoria, porque tem uma realidade e uma questão muito grande com as empresas, né? Porque se eu tenho uma meta, né, por parte dos funcionários, e eu sei que os meus funcionários eles têm essa meta e eu realmente prezo para que esse compromisso, para que elas se efetivem, né? Eu, de fato, devo fixar, devo me motivar nessas metas para que elas se cumpram, né? Eu devo realmente determinar o quanto elas são importantes e o quanto elas podem melhorar o desempenho desse trabalho. Atenção para isso. Um outro ponto importante, onde vocês vão seguir aí na sequência, é o feedback quanto ao progresso em relação à meta. É necessário que eu responda, dê respostas. É necessário que eu consiga realmente apontar respostas, apontar o progresso com relação a essas metas. O que ela realmente está andando. Da contrapartida, é necessário que eu aponte as dificuldades. Quais são as dificuldades realmente que é necessário, né? Que realmente eu realmente preciso entender, né? Eu tenho um bom desempenho ou não tenho um bom desempenho, né? Eu tirei uma nota boa ou não tirei uma nota boa, né? Isso está satisfatório ou não? É necessário que o princípio dessa teoria realmente seja esse comportamento dessas pessoas, né? E esse comportamento dessas pessoas a partir dessa motivação. E, por fim, a especificidade da meta. Eu preciso especificar qual é a meta que eu estou trabalhando e preciso ter sempre em mente esse modelo mental sobre a minha meta, né? O que eu preciso alcançar, o que eu posso alcançar. E o que realmente é importante para que eu possa, de fato, efetivar, de fato, realmente alcançar. É uma das teorias que tem sido mais utilizada pelos psicólogos na organização, principalmente porque ela tem tido uma vasta utilização por esse meio administrativo. Se nota, segundo o Spector, que 79% dessas organizações, e principalmente organizações britânicas, que é de onde vem esse estudo, se utilizam dessa forma de fixação de metas e ela tem um resultado bem satisfatório, né? Porque justamente pensa nesse comportamento das pessoas motivado pelas intenções e pelos seus objetivos, né? E que está relacionado a comportamentos específicos, né? Como o comportamento de realmente atingir as metas, driblar as dificuldades, dar resposta sobre as dificuldades, sobre o progresso da meta, ou seja, a comunicação, todos os fatores importantes e que essas pesquisas, principalmente as pesquisas britânicas, têm apontado a importância dessa teoria para os estudos da organização e das organizações da administração em geral, no contexto internacional, né? No caso, contexto britânico. A gente tem aqui, para fechar, uma frase do Albert Einstein, onde nós colocamos aí que, segundo o que ele aponta, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. São frases que, de alguma forma, têm esse efeito motivacional, justamente pela possibilidade de vocês perceberem que a motivação ela parte de processos como nós discutimos, né? Um direcionamento e persistência. Né? Então, aqui a gente tem algumas referências do próprio Goleman e a inteligência emocional, o Winnicott, como vocês já sabem, né, que ele aborda sobre liderança, mas ele também está apontando na psicologia aplicada à administração a motivação, e o próprio Paul Spector, né, a psicologia nas organizações.
Aqui nós vamos agora ver um pequeno vídeo sobre o processo de motivação e em seguida a gente comenta algumas questões sobre a motivação. Para finalizar, né, essa unidade, nós temos esse vídeo, como vocês puderam ver, a motivação como um processo em constante construção, né? Então, ou seja, a ação que gera a motivação. Então, a própria palavra motivação que reproduz esse processo da ação. Então, a persistência também dentro desse processo. A partir daí, a possibilidade. Então, não pensar somente no impossível, mas pensar diante disso das possibilidades. Então,
Um outro processo muito presente dentro das organizações é pensar também as parcerias, pensar a empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro sempre, para que esse impossível de fato seja uma possibilidade. E diante disso, se você pode sonhar, você pode fazer. Essa é uma das grandes questões da motivação dentro desse processo, é que às vezes as questões ficam só no plano das ideias, as metas, e o que é cumprir, e o que é para ser cumprido dentro da empresa fica no plano das ideias. Mas se você pode fazer e você pode realmente perceber que aquilo é uma vontade, é uma motivação, de fato ela necessita de uma ação. Então, esse sonho e algo que é uma meta, que é um plano, ela precisa de uma ação e de uma movimentação, como é o que tem dentro da própria estrutura da palavra motivação, movimento e ação, né? Então, são duas questões do mover e do ação, do agir, que é realmente não só estar em um plano de ideias, mas realmente se concretizar, né? Então, nós finalizamos aqui nossa 4ª unidade. Quero só atenção a todos para a resposta dos fóruns e atento aos prazos, todos atentos aos prazos dos fóruns das atividades na plataforma. E a aula também, ela se faz a partir do momento que você começa a construir seu próprio conhecimento com as leituras. Então, é importante que vocês também possam realizar as leituras, né, dos capítulos, dos artigos, dos textos propostos. Então, agradeço a todos por essa oportunidade de estar com vocês nesses momentos e até a próxima.